Muito bom. E eu convido então agora o Iago Oliveira Cavalcante para fazer a última apresentação. O trabalho do Iago é o SROI, Social Return on Investment. O orientador do Iago é o professor Mauro Zibovicius. Iago, seja bem-vindo. Você já carregou, né? Então tá. Bom dia. Bem, primeiramente eu queria dizer que é uma honra estar aqui hoje apresentando esse trabalho, concorrendo ao prêmio aí, Otto Beckman, e aproveitar para agradecer todo o pessoal do Departamento de Engenharia de Produção por esses 5 anos aí de graduação. Agradeço na figura do meu professor orientador, o professor Mauro Zibovicius, cuja valiosa orientação foi fundamental hoje para que eu estivesse aqui. Agradeço também alguns familiares que estão aqui, na figura da minha mãe, está ali sentada. Enfim, hoje eu vou, por fim, também parabenizar o Caio e o Pedro pelos excelentes trabalhos aqui apresentados. Parabéns, muito bons mesmo. Eu vou falar para vocês aqui hoje um pouco das minhas conclusões do meu trabalho de formatura, no qual abordei o SROI, que é o Social Return on Investment, que é uma ferramenta voltada para valorar financeiramente impactos sociais e ambientais em projetos de investimento. Bem, primeiramente, eu acho interessante falar para vocês, assim, contextualizar o tema e dizer que ele está intimamente associado a um estágio que eu desenvolvi na Caeté Investimentos, que é um fundo de investimento de impacto, no ano passado. Primeiramente, o que seria um fundo de investimento de impacto? Um fundo de investimento de impacto nada mais é do que um fundo de investimento que investe em negócios sociais. E, antes de tudo, é bom deixar claro que negócios sociais, numa economia capitalista, são empresas, como qualquer outra, devem ter sustentabilidade financeira, devem gerar lucro, mas, ao mesmo tempo, devem estar focadas também na resolução de algum problema social ou ambiental, a partir da geração de impactos sociais ou ambientais positivos. E o que viriam a ser esses impactos positivos, por sua vez? Eu utilizo o caso da empresa Peixes da Amazônia, que é uma das empresas investidas pela Caeté Investimentos, e eu que usei como estudo de caso aqui no meu trabalho de formatura. A empresa Peixes da Amazônia é uma empresa de processamento de pescados exóticos lá da Amazônia, e além da sustentabilidade financeira, da geração de lucro, ela também está voltada para resolver 2 problemas fundamentais que afligem lá a região amazônica, que é a questão da preservação ambiental, da preservação da floresta nativa e da pobreza que acomete a população, a comunidade local lá da Amazônia. E como que ela faz isso? Eu montei um organograma aqui só para vocês entenderem um pouco o modelo de negócio da empresa. Bem, primeiramente a gente tem a Caeté, que investiu um dia na empresa Peixes da Amazônia, e a empresa da Amazônia, tendo em vista aí a resolução desses 2 problemas, ela faz a inclusão produtiva de pequenos piscicultores na cadeia da piscicultura da empresa, comprando aí pescados exóticos produzidos por pequenos piscicultores. Ela faz a consolidação, o processamento desse pescado e a venda. Parte vai para exportação, para a América Andina, ali, Peru, Bolívia, e outra parte ela vende aí para diversas regiões do país. Além disso, a empresa, para fortalecer, para robustecer seu modelo de negócio, ela desenvolve outros projetos paralelos, a fim de trazer maiores benefícios também para esses integrados, como, por exemplo, o reflorestamento de áreas já desmatadas nas fazendas desses produtores, com a implantação de sistemas agroflorestais produtivos, com espécies nativas, como açaí, paricá, cupuaçu, que, além de reflorestar essas áreas, também são fundamentais para a geração de renda alternativa. Os piscicultores também têm autonomia para vender o peixe lá no mercado local. Então, voltando ao modelo, a geração de impacto, quais seriam os impactos observados nessa cadeia? A gente tem a geração de renda para o pequeno piscicultor, pequeno produtor, o controle do desmatamento, porque uma vez integrada a cadeia da empresa, eles ficam impedidos de desmatarem suas propriedades, e o reflorestamento de áreas já degradadas. A gente está falando aí do incremento de renda superior a 80%, se comparado aí com o produtor médio lá na Amazônia. E hoje a gente tem nessa empresa mais de 35 mil hectares já preservados e fiscalizados pela equipe de assistência técnica da empresa, que faz visitas periódicas. Bem, voltando mais agora ao trabalho, o trabalho, na verdade, ele teve como objetivo abordar essa ferramenta SO e verificar a aplicabilidade dela na valoração financeira de impactos. E, para isso, eu utilizei um projeto desenvolvido pela SEDENS, pela Secretaria de Desenvolvimento lá do Acre, que é onde se localiza a empresa, que estava voltado a implantar 320 hectares de lâmina d'água na fazenda de 160 pequenos produtores lá da região. Eu também propus ao projeto, como adendo, a implantação de 320 hectares de sistemas agroflorestais produtivos.
certo? Num investimento aí que soma quase 30 milhões de reais. E a partir dessa abordagem teórica e da aplicação do estudo de caso, verificar as potencialidades, limitações, contradições e eventuais vácuos metodológicos que ainda residam aí na ferramenta. Enfim, o que eu espero com esse trabalho é que ele venha a ser um referencial prático, um benchmark para que outros fundos de investimento, outros empreendedores sociais e outras empresas, investidores aí, usem essa ferramenta aí para valorar os seus projetos. A metodologia SROI. A metodologia SROI, ela começa, né, com a definição do escopo e dos stakeholders, os limites da análise. A gente pode analisar desde uma empresa como um todo, desde um projeto de expansão. E a definição dos stakeholders, que são todas as partes, de alguma maneira, afetadas ou que afetam o projeto, todas as partes interessadas no projeto. A gente está falando dos investidores, a gente está falando dos beneficiados, a gente está falando da empresa, a gente está falando dos consumidores. Depois vem o mapeamento dos resultados, né? Não só dos resultados, mas também dos inputs, dos recursos necessários. A gente constrói todo um desenho lógico para racionalizar a geração do impacto, que depois será utilizado aí para a construção do fluxo de caixa, enfim, como a gente verá aí adiante. Posteriormente, a atribuição do valor aos resultados. A gente identificou esses resultados, esses impactos gerados, que agora esses impactos eles têm que ser valorados. Como que a gente vai atribuir valor financeiro ao impacto que até então estava no âmbito da mera descrição qualitativa, né? A gente vai utilizar de proxies financeiras. E aí a principal inovação desse trabalho, não do trabalho, mas da ferramenta. E a gente vai abordar essas proxies aí mais tarde. Depois, a metodologia também propõe duas ferramentas voltadas aí para, vamos dizer, parametrizar ou polir e ver que, de fato, quanto daquele impacto observado é responsabilidade do projeto e não de outros fatores aí que se observem no ambiente. Por fim, a gente, uma vez valorados todos esses impactos, lançados no fluxo de caixa aí ao longo do tempo, a gente traz isso a valor presente, utilizando uma taxa de desconto aí proposta pela própria metodologia, e chega no retorno social sobre investimento realizado. E aí eu chamo a atenção mais uma vez para a questão das proxies financeiras, né, que eu acredito que é o principal diferencial da ferramenta, e é por meio delas que a gente consegue atribuir valor financeiro ao impacto. Como que a gente vai valorar esse impacto? Diante de todos os impactos observados no meu trabalho, eu levantei dezenas de proxies, mas aqui eu chamo a atenção de duas, só para vocês entenderem mais ou menos aí como funciona essa valoração. Eu chamo a atenção para uma no campo social e outra no campo ambiental. Por exemplo, no campo social, o acesso a peixe nativo da Amazônia em mercados distantes. Se a gente for, por exemplo, no Pão de Açúcar, a gente vai conseguir comprar esse peixe, um peixe lá da Amazônia, um peixe nativo. Isso é um valor social gerado para a gente, os consumidores distantes. Não são só os produtores lá que são beneficiados. A gente tem uma série de stakeholders que são beneficiados pelo projeto. Mas como que eu consigo atribuir um valor financeiro a um consumidor que está distante e que vai ter acesso a um peixe exótico, né? Então, eu utilizei a diferença de preço que um consumidor médio está disposto a pagar entre um peixe exótico trazido da Amazônia, que, como a gente sabe, é certamente mais caro por diversas razões, e um peixe similar vendido aqui no mercado, aqui em uma região distante como São Paulo. Multiplicada essa diferença de preço pelo volume trazido, a gente consegue chegar aí no impacto gerado para esses beneficiados em especial. No campo ambiental, a gente tem a preservação florestal de áreas integradas. Uma das dificuldades que eu tinha lá na Caeté era tentar traduzir para o investidor o valor de se preservar 1 hectare de floresta amazônica, enfim, lá na região amazônica. Tudo ficava no campo qualitativo. E por meio dessa ferramenta, a gente pode atribuir um valor financeiro, falar para ele, olha, a cada dólar, a cada real que você invista nesse projeto, você vai conseguir gerar tanto de valor ambiental ou social. E como que eu posso, né, que proxy eu poderia utilizar para valorar financeiramente esse impacto? A gente pode usar, por exemplo, pensando em uma lógica de custo de oportunidade, a gente pode usar o custo de oportunidade da terra para traduzir essa proxy. Muitos especialistas aí em proteção ambiental têm proposto, por exemplo, que o Estado brasileiro ou os multilaterais aí de todo mundo paguem por serviços ambientais pequenos produtores da Amazônia para que eles não mais pratiquem pecuária e agricultura extensiva lá na Amazônia, ou seja, paguem o custo de oportunidade da terra. Pesquisas avançadas lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro estimam esse custo hoje que está em torno de R$402 por ano por hectare. Ou seja, se alguém estiver disposto a pagar para os pequenos produtores da Amazônia R$400 por hectare por ano, 96% dos pequenos produtores da Amazônia desistiriam de desmatar suas propriedades.
Agora, isso ou seja, isso não seria mais necessário, porque esse projeto, nesses 35 mil hectares, eles são capazes de evitar isso, porque, enfim, eles vão estar protegidos. Então, isso é o valor social gerado aí por esse impacto. Por fim, chegando aí para a conclusão, se a gente lançar cada um desses valores, desses impactos no fluxo de caixa, trazer a valor presente, a gente chega num S-ROI de 2,8. A princípio pode ser um valor assim vago, porque a gente está habituado a usar essa ferramenta, então eu tive a curiosidade de fazer um benchmark com alguns projetos já certificados pela Social Value lá no Reino Unido, que é uma fundação que certifica trabalhos de S-ROI, e a gente vê que um trabalho de 2,8 é um trabalho competitivo. Trabalhos que se relacionem de alguma maneira com essa temática vão de 1,9 a 3,5. A gente vê que um trabalho de 2,8 estaria apto a concorrer por capital numa lógica global e de disputa por capital, por investimento, né? Também tive a curiosidade de fazer uma análise de sensibilidade, eu fiz várias outras lá no meu trabalho, mas aqui eu cito duas, que a gente está com pouco tempo. É, por exemplo, a parcela da produção vendida a peixes da Amazônia, a empresa. Todo o peixe produzido por esses piscicultores, o projeto prevê que 80% sejam vendidos para a empresa. Mas a gente vê que se a gente aumenta a parcela vendida para a empresa, a gente diminui o valor social gerado. Ou seja, é interessante que quanto mais peixe vai para a empresa, a gente destrói o valor social. É interessante que o peixe fique lá. É lógico que atendida aí uma série, enfim, o mercado vai ser fator limitante. Mas é interessante que os organizadores do projeto tenham isso em mente. Eu também tive a curiosidade de isolar um pouco isolar cada um dos projetos, o projeto de piscicultura e o projeto de sistema agroflorestal, e a gente vê que o projeto de sistema agroflorestal ele é mais eficiente na geração de valor social. Por fim, em termos de contradições, limitações e aplicabilidade da ferramenta, eu listei várias no meu trabalho, mas aqui eu chamo a atenção, por exemplo, para uma contradição, que são as taxas de desconto e a visão de curto prazo, né? Os projetos de sustentabilidade, por natureza, eles preveem aí o bem-estar e o direito à livre existência, à plena existência das gerações futuras. Isso significa que os projetos de sustentabilidade, geralmente, eles têm os resultados demoram mais tempo para serem observados. E, a partir do momento que a ferramenta propõe uma taxa de desconto, ela imprime uma visão de curto prazo a essa análise, né? O que não deixa de ser uma contradição. Das limitações, eu chamo a atenção aqui pelo fato de a metodologia não prever ainda nenhuma estrutura de cálculo para calcular, por exemplo, o contrafactual e o drop-off, né? Isso é um detalhe, mas que pode chamar a atenção de futuros estudantes, se fica uma sugestão, e professores que têm interesse aí nessa temática e têm interesse em se debruçar sobre esse ponto. Também chama a atenção para a variação entre a taxa de juros entre diferentes países. Imaginemos dois projetos, um desenvolvido no Reino Unido, onde a taxa média de juros aí está em torno de 0,5% ao ano, e um projeto desenvolvido na República Democrática do Congo. Dois projetos iguais, com a mesma capacidade de geração de renda para pequenos produtores, por exemplo, mas o projeto na República Democrática do Congo vai ser muito mais penalizado, porque a taxa de desconto lá é bem superior, né? Alguns especialistas, por exemplo, têm defendido a utilização de taxas universais, né? O relatório externo lançado publicado no Reino Unido nos anos 2000 defende uma taxa de 1,4, 1,5 para análise de projetos na área florestal, por exemplo. Por fim, eu concluí que essa ferramenta, aí, apesar de algumas limitações e contradições, ela é, sim, eficaz e aplicável para a valoração de impactos sociais e ambientais de projetos de investimento. E tem todo um potencial para apoiar e fortalecer esse movimento aí, de investimento com propósito, investimento de impacto, que cresce não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Eu espero aí que no futuro próximo, quem sabe os empreendedores, quando estiverem em busca de capital para os seus projetos, enviem para os investidores não apenas um modelo econômico financeiro aí provando a viabilidade financeira de seus projetos, mas também, quem sabe, uma análise S-ROI aí provando também a sustentabilidade de cada um deles. E, por fim, é isso. Obrigado. Agradeço ao Iago, então.